A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a caminhada não é fácil, né? A caminhada tem levantes, né? Tem deserto, tem sol escaldante, tem problemas de um lado, problemas do outro, né? E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos no deserto, né, para ser aprovados, para chegar até onde Deus quer, mas nós esquecemos, meus irmãos, de pedir a Deus o verdadeiro direcionamento, pedir a Deus para que nos dê para que nós venha enxergar o melhor caminho. Muito de nós, meus irmãos, até nós mesmos, né, esquecemos, né, muitas das vezes de pedir direção a Deus. Senhor, eu posso ir por esse caminho, eu posso assinar esse contrato, né? Deus está falando com alguém aqui. Então, antes de você fazer qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, antes de você fazer aliança com alguém, amém, meus irmãos? Antes de você assinar qualquer papel, leia antes, amém, meus irmãos? Olha o Espírito Santo falando com alguém. Leia antes de assinar, amém? Busque, né, primeiro a Deus. Pergunte a Ele o que você deve fazer, que caminho a seguir, se você vai ou fica. Pergunte a Deus, pede direção a Deus. Porque quando nós pedimos direção a Deus, meus irmãos, e esperamos a resposta para depois iniciar, né, uma caminhada, nós não erramos o caminho. Porque Deus não vai nos dar um direcionamento para nós pegar caminho errado. Jamais. Amém, meus irmãos? Nós só pegamos caminhos errados quando nós realmente colocamos Deus de lado e seguimos o que nós estamos vendo, né? Seguimos os nossos próprios conhecimentos. E Deus fala para mim que tem muitas pessoas dentro da casa do Pai que estão assim, estão seguindo seus próprios entendimentos, não dá ouvidos mais ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala com as pessoas estão fechadas no seu próprio entendimento, não quer dar ouvidos, né? Acha que já sabe tudo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm o dom do Espírito Santo, de visão, de pressentimentos. Muitas pessoas têm o dom do Espírito Santo, mas infelizmente essas pessoas não dão ouvidos a que Deus fala. Amém? E de nada adianta você ter o dom do Espírito Santo se você não anda em obediência com o que Deus fala para você. Amém, meus irmãos? Não é o dom que vai te salvar. Não é o dom de falar a palavra que vai te salvar. Não é o dom que você tem de sentir as coisas e revelar para as pessoas que vai te salvar. Que você vai pegar o caminho certo. Você precisa ter a humildade e a sabedoria. Amém, meus irmãos? Que Davi sempre teve. Por que Davi, ele venceu leão, urso, gigante? Por que Deus escolheu ele para reinar na terra? Por quê, meus irmãos? Por causa da humildade e por causa que Davi buscava ao Senhor direcionamento. Ele perguntava a Deus, eu posso ir ou eu fico? Que direção eu vou tomar? Então ele colocava Deus na frente. Olha o Espírito Santo falando com você novamente, nesta manhã. Meus irmãos, não esqueça de Deus. Eu sei que não é fácil a caminhada. Eu sei que não é fácil a gente olhar e não ver saída, mas Deus é a sua saída. Você não pode estacionar Deus.
Você tem que cada vez mais aprender com um problema. Tá apertado, tá difícil, tá doendo. Traz Deus para a sua vida. Não esqueça de Deus. E tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, olha novamente Deus falando, que estão esquecendo que serve um Deus, está olhando para os problemas, está olhando para caminhos que aos seus olhos parecem bom, mas não pede direção a Deus. É aonde dá coisas erradas, dá caminhos errados, sem saída. Por quê? Tá na casa do Pai, tá orando, tá pela palavra, tá buscando a Deus, mas não segue os direcionamentos, não obedece o que Deus fala. E Deus está falando para você, busque a mim, eu vou te dar o caminho certo, eu vou fazer você entrar no caminho da bênção, da prosperidade, da cura, da felicidade, da restauração espiritual. Mas você precisa me buscar para não pegar caminhos errados. Meus irmãos, temos que viver em vigilância, em constante oração. Para que constante oração, meus irmãos? Para nós cada dia mais ter uma intimidade com Deus. Porque é na oração, é clamando ao Senhor que nós buscamos intimidade. E Deus nos revela o caminho certo, o que é para nós fazer certo. E tem muitas pessoas que até ouvem a palavra, mas não presta atenção. Daí fica patinando na areia, porque não prestou atenção na palavra. Não pegou a palavra do jeito que era para ser entendida. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes, Deus não vai ficar te explicando o que é para você fazer certinho ali, ó, nos mínimos detalhes. Deus vai falar por parábolas, né? Por pequenas palavras. Ele vai te dar um sinal, uma pequena palavra. Ali o Espírito Santo tem que testificar em você o caminho a ser seguido. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, consulte a Deus antes de fazer qualquer coisa. Busque a Deus antes de fazer qualquer movimentação na sua vida. Se você for assinar papéis, consulte a Deus. Leia primeiro antes de você assinar. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque Deus está falando isso, mas por esses tempos agora vai chegar pessoas querendo a sua assinatura para dizer que é para resolver alguma coisa. Olha que Deus está falando, alerta, fica atenta com assinaturas. Amém, meus irmãos? Nesta manhã Deus está fazendo uma alerta para pessoas aqui e dando o direcionamento certo que você precisa. Meus irmãos, de nada adianta você ouvir a palavra e não prestar atenção. De nada adianta você ouvir a palavra se você não está conectado com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Você não tem uma vida de oração, você não ora, você não conversa com Deus, você não louva, você vem só ouvir a palavra, mas você não pratica. Meus irmãos, Deus está chamando pessoas aqui porque Ele quer ter uma intimidade. Como que eu tenho uma intimidade com o meu Senhor? É orando, é conversando com Ele, é buscando a Ele. O que quer dizer buscai primeiro o reino de Deus? Porque primeiro, antes de nós fazer qualquer coisa, amém, meus irmãos, temos que buscar a Deus. Amém. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer? Busque a Deus a resposta que você está pedindo. O caminho certo para você seguir. Meus irmãos, depois que eu consulto a Deus, Ele me ensinou a consultar Ele em primeiro lugar, jamais peguei caminhos errados. Mesmo sem entender, eu se afastei de caminhos que eu estava indo
Deus me afastou de pessoas, porque primeiro eu buscava a Deus, e sempre vai ser assim na minha vida, na minha casa. Eu primeiro busco a Deus agora. Meus irmãos, Deus é o nosso tudo. É a nossa fortaleza bem presente. Deus é tudo que você precisa. Antes, quando eu estava no mundo, eu achava que eu precisava das coisas do mundo. Eu precisava de beber, eu precisava de fumar, eu precisava de trair, eu precisava de mentir, eu precisava de ter dinheiro para ser feliz. Para mim, o dinheiro era a felicidade, era aquilo que preenchia minha vida, mas eu estava enganado. Amém, meus irmãos? E Deus mostrou para mim: o que nós precisamos é de Deus, é do Criador, é do nosso Salvador. É isso que nós precisamos. É buscar Ele para não errar o caminho. É buscar Ele para nós não acabar fazendo assinatura onde Deus não quer que você assina. Ou muitas das vezes nós deixamos de assinar porque nós não demos ouvidos a Deus. Porque aos nossos olhos parece que vai ser um algo errado, e não é. Amém, meus irmãos? Então nós temos que buscar a Deus para nós não ficar em dúvida em cima dessa terra. Porque quando nós temos a certeza de Deus, nós seguimos em frente. É como está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Olha só, todas as vezes Davi, antes de ir para uma batalha ou ir para um caminho, ele consultava ao Senhor. Por que ele consultava? Porque ele tinha fé no Deus que ele servia, no Deus que escolheu ele, no Deus que tirou ele de trás das malhadas. É a mesma fé que você tem que ter, é a mesma confiança que você precisa ter em Deus, porque Ele tem poder. Pergunte a Deus antes de iniciar o seu dia: Senhor, me mostre o caminho certo. Senhor, permita que eu venha fazer só aquilo que te agrade. O que não te agradar, Senhor, o que for para prejudicar a minha pessoa, tira dos meus caminhos. Amém, meus irmãos? É só assim que nós conseguimos andar certo nos caminhos de Deus, andar certo nos direcionamentos do Pai. Para quê? Para nós alcançar a salvação eterna e bênçãos sem medidas nessa terra. Amém, meus irmãos? Olha só o direcionamento de Deus para a sua vida nessa manhã. Comece a buscar a Deus para você não errar o caminho. Pede a Deus: Senhor, coloque no meu caminho o médico certo para a minha enfermidade. Amém? Senhor, me ajuda a que eu venha comprar o remédio certo para amenizar a minha dor, ou até mesmo curar, se assim for da tua vontade. Temos que começar a pedir a Deus, a ser dependente de Deus, do Senhor nosso Deus, e não querer resolver as coisas com nossos braços. O cristão verdadeiro, meus irmãos, não vai à frente da batalha. O cristão verdadeiro, aquele que crê, ele coloca Deus na frente das batalhas para ser vencedor. E Davi aqui foi vencedor de muitas coisas. Davi venceu muitas batalhas. Davi reinou. Por quê? Buscava ao Senhor. Ele tinha a humildade em saber e depender de Deus. Saber que Ele tem poder. Saber que Ele pode todas as coisas. Amém? E depender dEle. Davi dependia de Deus.
Davi buscava a Deus. Amém? Busque a Deus, porque Deus vai te dar o direcionamento certo, o caminho certo para você vir vencer nessa terra que já é do maligno. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua vida, sua família. Amém? Que Deus venha nos dar sabedoria para continuar trilhando os caminhos certos do Senhor. Amém?